Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou apresentar aqui um tutorial que explica como fazer o preenchimento da planilha de implantação do cadastro de pessoas, tá? Então, antes de mais nada, lembrar, é importante entender o que são pessoas no BestLock. Pessoas, na verdade, são todas as pessoas físicas ou jurídicas que têm algum tipo de relacionamento comercial com a sua locadora, certo? Então, a gente está falando aqui de fornecedores, estamos falando aqui de clientes, de cerimonialista, decoradores, casas de festas, enfim. Todas as pessoas, né, foram todos os elementos que têm algum tipo de relacionamento foram classificados como pessoas e ao longo da utilização do sistema eles vão assumir esses papéis de acordo com a requisição. Então, enquanto eu estiver fazendo um pedido, um orçamento, eu escolher um registro deste cadastro, ele vai entender que ele é o cliente. Enquanto eu estiver fazendo, por exemplo, um pedido de compra, e eu escolher um registro desse cadastro, ele vai entender que esta pessoa tem um papel naquele momento de um fornecedor. Tá? Bom, então esse é o resumo do nosso tutorial. Para quem não me conhece, eu sempre me apresento. Eu sou o Alessandro Palma, sou fundador da CP Sistemas, idealizador e desenvolvedor aqui do BestLock, que é o sistema especialmente desenvolvido para locadoras de material para eventos. E então vamos agora à parte prática do tutorial. Bom, a planilha de implantação, como já foi visto e foi explicado inclusive no tutorial da planilha de implantação de itens, ela vai estar disponível na pasta de implantação, né? A pasta de implantação é uma pasta criada, sustentada, como a gente chama, pelo Dropbox, que é uma ferramenta para compartilhamento de arquivos. Então, nós criamos, a partir da contratação que é feita conosco, nós criamos esse ambiente de implantação e disponibilizamos para você ter acesso a esses arquivos, conseguir exportar os dados eventualmente de um outro sistema que você use, que você tenha alguma planilha. Então, toda essa pasta Dropbox, como nós chamamos, ele é um repositório de dados onde vão estar todas as informações nesta etapa de implantação, né? Essa planilha tem o nome Planilha de Implantação Cadastro de Pessoas, vai estar nessa pasta, então vai ser de fácil acesso para você também, tá bom? Muito bem. A planilha, ela é composta de muitas colunas, tá? Então isso aí eu vou explicar aqui agora cada uma delas. É importante acompanhar o tutorial aí para fazer o uso da planilha. Eu sugiro que você veja todo o tutorial primeiro e aí depois você repasse as partes que você entenda aí que precisa ter uma atenção diferenciada. Bom, vamos lá. A primeira coluna aqui a gente chama de ID. ID é a representação única, chave de acesso. Eu vou sempre fazer uma analogia aqui em relação ao cadastro que a gente tem aqui numa base de teste. Então, o ID, por exemplo, 7 é o código-chave desse registro. Então, você vai colocar a chave desta pessoa aqui. Então, é um número sequencial de 1 a infinito, né? E não pode ter repetição. Muito bem. Além disso, se você já usa um outro sistema, se você está migrando para o BestLock, se você tem aí um outro tipo de controle onde você já tem essa chave, se você já usa um código para um determinado pessoa, ou seja, um cliente, um fornecedor, você pode aproveitar. Lembrando que não pode haver repetição. Então, como aqui nós vamos ter fornecedores e clientes, nós sugerimos, caso você tenha um sistema que tradicionalmente pode ter dois cadastros independentes, então você tem o código 1, o fornecedor X, e o código 1, cliente A, por exemplo. Então, aqui você não poderia ter aqui dois códigos 1, dois IDs com 1. Então, eu recomendo que você possa, nesse momento, estabelecer um range. Então, você sabe, se você tem, por exemplo, 60 fornecedores, você poderia dizer que o seu fornecedor é 1 e o seu cliente é o 101. Então, você começa os seus clientes a partir do número 100. Então, só estabeleça aí um range para que você possa, eventualmente, conservar. Ou você sabe que o seu cliente, por exemplo, começa no 100, ou o fornecedor começaria no 101 e o seu cliente começaria a partir, por exemplo, do 501. Né? Enfim, é só uma dica de como você poder aproveitar a numeração atualmente existente, que muitas vezes é conhecida, para poder fazer o processo de migração dos dados. Tá bom?
Mas lembrando que não pode repetir. Esse número aqui é um número sequencial de 1 ao infinito que não pode repetir. Nome e razão social, não tem muita consideração a fazer, é o que a própria legenda diz. Tá? O nome fantasia é a mesma coisa, então sempre lembrando que ou teremos uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Em hipótese alguma, teremos as duas situações. Tá? Então, quando for uma pessoa física, a gente entende que aquele nome curto, aquele nome usual, a gente denomina como um apelido, e se for uma pessoa jurídica, o nome menor, o nome curto, é o nome fantasia. Certo? Bom, ID da pessoa mãe, que a gente chama. Essa pessoa mãe é um recurso que existe no BestLock. A gente vai estar tratando isso num vídeo, num tutorial, explicando todas as funcionalidades, mas nesse momento é importante entender que uma pessoa do cadastro pode estar relacionada com outra pessoa do cadastro. Tá? Ou seja, existe uma relação entre pessoas do cadastro. Bom, para que isso se estabeleça, eu tenho que ter um código, eu tenho que saber quem tem relação com quem, certo? Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, aqui o exemplo da ACP e o cadastro do Alessandro, são duas pessoas. Sendo duas pessoas, eu querendo relacionar essas pessoas entre si, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que eu só preciso fazer em um caso, tá? Eu não preciso, por exemplo, relacionar as duas ao mesmo tempo. Basta eu dizer que, por exemplo, o Alessandro tem um relacionamento com a empresa ACP Systems, certo? Ou eu faço, identifico o ID da pessoa mãe aqui no Alessandro, ou eu faço aqui, nesse registro, eu digo que a ACP tem algum tipo de relacionamento com o Alessandro e identifico o ID dele. Simples assim, tá? Na importação, essas informações vão ser reconhecidas e esses relacionamentos vão ser estabelecidos, tá? Importante dizer também, sempre que você fizer um relacionamento entre uma pessoa e outra, é importante estabelecer o tipo de relacionamento, certo? Então, por exemplo, eu estou dizendo que o Alessandro é o contato, né? Pode ser o contato comercial, por exemplo, tá? Da empresa 501. Essa informação é obrigatória usar em conjunto. Então, se eu não informar nenhum tipo, se eu entender que não existe relacionamento entre as pessoas, o tipo de relacionamento não deve ser preenchido. Ao preencher o ID mãe, eu preciso dizer qual tipo de relacionamento eu vou querer estabelecer entre os dois registros, tá? Em caso de não preenchimento do tipo de relacionamento, quando a planilha for processada, esse valor vai ser atribuído um valor padrão. Provavelmente vai ser atribuído um NA de não se aplica ou um código hashtag, ou seja, a gente vai ter um elemento coringa porque a gente não tem como fazer uma relação sem estabelecer um tipo de relacionamento. Então, sempre lembre de revisar após a finalização se todos os registros estão preenchidos da forma correta. Para isso, eu já deixo uma dica, ou seja, quando a gente está fazendo isso, aqui em cima a gente colocou já como filtro, então vocês podem, por exemplo, estabelecer o seguinte, olha, eu quero fazer uma conferência na minha planilha, eu quero ver todo mundo que tem algum tipo de relacionamento, ou seja, que tem ID preenchido nessa coluna, tá? Então, olha só, então se eu tiver registros preenchidos aqui que não tem tipo de relacionamento, eu já posso vir aqui e preencher já com os dados filtrados. Da mesma forma, ao contrário, então faça um cross-check aí para ver se os dados foram preenchidos de forma correta. Então, por exemplo, faz um filtro aqui, eu quero ver se todo mundo que não tem, por exemplo, nenhum tipo de relacionamento informado, realmente não tem nenhum ID registrado aqui. Tá? Então, é só uma maneira de usar os filtros para que vocês possam conferir ao final a planilha. A gente orienta também nas revisões que a gente vai fazendo ao longo da implantação. Bom, muito bem. A gente tem aqui agora um novo campo chamado Zona. Zona é um campo tratado, sugerido como uma divisão geográfica dos seus registros, sejam pessoas, clientes, enfim. Nós recomendamos que vocês não usem aqui uma nominação, uma terminologia em relação a bairro ou em relação à cidade, porque isso vai ficar redundante ao que já existe no endereço, né? Então, normalmente se usa alguma coisa do gênero Zona Sul, Zona Norte,
litoral ou centro, enfim, é uma denominação geográfica que você pode estabelecer, tá? Para que você consiga depois, na sequência da análise, seja uma análise de locações realizadas, de compras efetuadas, enfim, você consiga saber aonde estão o seu nicho de clientes, ou seja, eventualmente você está situado geograficamente numa região da sua cidade e os seus maiores clientes, ou grande parte dos seus clientes, estão numa outra região. Então, às vezes é legal você ter essa preparação. Caso você não tenha isso, é comum, a gente sabe que isso é uma informação de uma gestão um pouco mais avançada, um pouco mais detalhada, e quem vem de outros sistemas às vezes não tem essa informação, ou quem não tem sistema é pior ainda, porque aí não está usando esses indicadores de análise. Não há problema nenhum, tá? Você pode simplesmente informar aqui o elemento hashtag, que é o que a gente usa como coringa para a gente saber que você preencheu essa coluna, que você não esqueceu de preencher, mas que você não quer nada, você não quer atribuir um valor real para ela, para você não faz sentido nesse momento utilizar. Ele é um campo de preenchimento obrigatório no cadastro, então se você não preencher, a gente vai acabar preenchendo com isso, mas a gente combina aqui que você passou por esse campo, você viu que tinha um campo para ser preenchido e você não quer usar ele nesse momento, tá bom? Muito bem, vamos adiante. Agora a gente tem aqui dois campos que são relativos à questão do aniversário, quando se fala em pessoa física. Tá? Então você tem o dia do aniversário, certo? Então, o dia e o mês do aniversário. Tá? Então, aqui você basicamente preenche, aqui eu tenho que colocar como numérico, inteiro. Certo? Então, basicamente o dia e o mês. Bom, não tendo preenchido essa informação, ela também é de caráter obrigatório, certo? Basicamente você vai encontrar no sistema muito poucos registros, muitos poucos campos, melhor dizendo, que não são obrigatórios. Tá? Isso é uma métrica de modelagem de dados, ou seja, ter uma base de dados com muitos campos não requeridos te deixa a base frágil, então a gente procura sempre ter isso. Então o que você pode estabelecer como um valor coringa, como a gente chama, se você não sabe, se você não tem essa informação coletada ainda, ou se você não faz, você não quer trabalhar com essa informação, você estabelece aqui um dia 1, por exemplo, mês 1. Então você sabe que todos os seus clientes, pessoas físicas que têm marcado no cadastro como dia de aniversário 1º de janeiro, é um dado que você provavelmente não está considerando, tá? Mas ele é um campo obrigatório para ser preenchido. Muito bem, então aqui, o que nós já preenchemos aqui, com essas informações preenchidas até agora na planilha, ou seja, com essas colunas preenchidas, nós já temos aqui o nome, nós já temos o ID identificado, nós temos aqui, em relação a pessoas físicas ou jurídicas, essas informações também já definidas, tá? Então a gente vai avançando mais um pouquinho. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês a parte do endereço. Então, observem que na planilha a gente tem aqui várias colunas, denominada como endereço 1, endereço 2 e endereço 3, certo? O que eu vou mostrar aqui vale para qualquer uma dessas colunas, certo? Tá? Muito bem. Então, todas as orientações que eu vou estar falando para endereço 1, vale para endereço 2 ou endereço 3, certo? Qual é a ideia disso? Bom, primeiro entender que todos esses campos, eles trabalham de forma conjunta, certo? Eu não posso ter um endereço para mim, o endereço no BestLock, ele é composto de todas essas informações, ok? Bom, o que a gente tem aqui? O tipo de endereço. A primeira coisa é identificar o tipo de endereço que a gente está informando para aquela pessoa. Então, normalmente, o que a gente tem? Endereço comercial, endereço residencial, endereço de entrega, eu posso ter algum fixo, endereço de coleta. Tá? Bom, mas sempre lembrando que o que a gente está colocando aqui, muitas pessoas perguntam, mas como é que eu vou informar no cadastro da pessoa o endereço de entrega se eu não sei onde é o evento ainda? Não é isso. O que a gente está querendo, inclusive, relembrar é que lembre que esse cadastro ele vai contemplar todas as pessoas, certo? Então, por exemplo, se a gente vai falando de um cliente,
provavelmente você vai ter o endereço comercial dele, o endereço profissional, o endereço residencial, que é o endereço do cadastro, o endereço daquela pessoa que tem o papel de seu cliente. Se você estiver preenchendo uma linha aqui, cuja a pessoa tenha o papel de um espaço de eventos, por exemplo, então esse endereço que pode estar aqui seja o endereço exclusivamente de entrega de material de vocês. O que normalmente acontece em espaços de evento, o escritório comercial daquele espaço de evento pode ser num outro endereço. Então você vai ter aquela pessoa com um endereço comercial, o endereço 1, e o endereço 2 sendo o endereço de entrega. Tá? Então essa é a principal característica que você tem que entender nos múltiplos endereços que você vai poder cadastrar. Alguns clientes nos perguntam, mas eu posso cadastrar só 3 endereços? Não. A planilha, como é uma planilha de implantação, a gente viu aí na média de implantação que 3 endereços são mais do que suficientes, é o que atende a grande maioria aí das implantações. Tá? Depois, no sistema, você vai poder cadastrar infinitos endereços para aquela pessoa. Tá? Então, é só considerar essas pequenas variáveis para você compreender a sequência do cadastro de endereço. Bom, CEP, CEP, estado, cidade, bairro, tipo de logradouro, logradouro número e o logradouro complemento, são informações que vão contemplar o endereço de forma completa. Tá? Nós não temos como migrar dados que venham na planilha, por exemplo, sem CEP, ou que venham, por exemplo, sem o bairro, ou que venham sem a cidade. Essas informações elas são obrigatórias. Tá? Então aqui, ao preenchimento do CEP, somente números, no estado a abreviatura, né, com as 2 letras das 27 unidades de federações que a gente tem, cidade também, vocês vão preencher, bairro e tipo de logradouro. Aqui no tipo de logradouro vocês vão ter rua, avenida, estrada, via, praça, tá? Então isso conforme o endereço que vocês têm aí. É possível, a grande maioria dos sistemas não trata o endereço de forma separada nesses campos. A gente usa o padrão que é um padrão internacional, na verdade é o padrão de CEPs mesmo, então isso aqui é tudo separado. Então se você tem no seu cadastro, por exemplo, Rua Lusitana, essa informação hoje está armazenado dessa forma. Por exemplo, se o seu cliente tem o endereço do seu cliente, da pessoa que você está cadastrando, é isso aqui. O que você tem que fazer? Você tem que preencher rua aqui vai estar Lusitana, aqui vai estar 550 e aqui 801, por exemplo. Tá? Então tudo tem que ser desmembrado, a gente não consegue tratar. E como esses campos são obrigatórios, se você preencher um cadastro, uma planilha, onde você tenha isso aqui, ó, certo? Nos entregar esse dado para poder ser importado, isso aqui não vai vir, certo? Ou seja, a gente não vai trazer nada, nenhum endereço, ou seja, não vai ser importado nenhum endereço, porque existe uma inconsistência, a gente não consegue trazer o dado. Outra coisa muito importante a ser considerado na importação de endereço dessas pessoas é que nós não temos como validar o CEP em relação a um endereço que você está preenchendo. Então, se você colocar uma informação aleatória aqui, ó, se vier para nós assim, ó, por exemplo, ela vai ser importada dessa forma, certo? Então, se eu tiver uma informação qualquer aqui, a gente não consegue tratar o conteúdo do dado que está ali. Tá? Então, simplesmente, a gente leva para o banco de dados a informação que está preenchida na planilha. E sempre lembrando que a gente diz, se tiver digitado certo, entra certo para o sistema. Se tiver uma informação errada aqui, ela já vai entrar errada para dentro da base. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tá? Bom, eu falei aqui sobre os endereços. Tá? Na sequência, indo lá para o final da planilha, a gente tem alguns outros campos complementares. Então nós temos aqui, em relação ao tipo de pessoa, então aqui basicamente basta preencher se é pessoa física ou pessoa jurídica, então EPF
ou PJ mesmo, esse é o tipo de preenchimento. O documento que vocês vão utilizar aqui, em sendo uma pessoa física, vocês vão colocar o número do CPF. Se for uma pessoa jurídica, vocês vão colocar o CNPJ, certo? Lembrando, sem traço, sem pontos, ou seja, somente números, certo? Na sequência, como identificação, como documentos associados àquela pessoa. Você vai ter, na pessoa jurídica, você vai ter a inscrição estadual, que você pode preencher aqui com isento, caso não tenha, ou o número da inscrição estadual, tá? Somente números também. E na pessoa física você pode opcionalmente colocar o RG, que é o que a gente recomenda aqui, tá? Então aqui o RG da pessoa física, tá? Então são as informações relativas aos documentos das pessoas. Bom, na sequência a gente tem algumas informações complementares. Vamos olhar aqui, nós temos o site, o endereço, né, da URL do site dessa pessoa. Não é um campo obrigatório, então você não precisa preencher, né? Então ele é opcional. O e-mail, aí sim, é obrigatório um e-mail, né? Então se você não preencher a gente consegue trazer, mas depois no uso do sistema esse campo vai ser requerido, tá? Você pode informar aqui na planilha de implantação até 3 e-mails para a mesma pessoa. Não é comum, né? Normalmente o e-mail é quase considerado um acesso individual, então às vezes algumas empresas têm lá um e-mail genérico, para aquele e-mail atende várias pessoas, tudo bem, né? Mas é uma questão só de como você tem aí na sua base de relacionamento. Em relação a telefones, vale a mesma coisa que eu falei para o endereço. Nós temos aqui aberto 3 colunas para telefones. Então, aquela mesma pessoa, você pode cadastrar até 3 telefones nesta planilha de implantação. Se houver mais, aí realmente você vai informar para aqueles registros que têm mais telefones diretamente no sistema. Lembrando que um telefone também ele é composto de um DDD e um número, certo? Então, a gente não consegue trazer somente o número de telefone ou trazer o telefone, por exemplo, assim. Isso aqui não é um telefone válido, então aqui é o DDD e aqui é o número do telefone propriamente dito, certo? Seja celular, seja telefone fixo, não faz diferença, tá bom? Bom, na sequência a gente tem as informações relativas ao perfil de cliente. Então, se essa pessoa que você está aqui cadastrando, ela for um cliente, e aí eu vou voltar aqui lá no início da planilha, onde eu deixei de propósito. Aqui, se vocês observarem aqui, lá no início, eu não tinha falado na coluna atividade, certo? Tá? Então, a atividade, ela pode ser utilizada exatamente para identificar, se você quiser identificar de uma forma direta, se ele é um cliente, se ele é um fornecedor. Tá? Você pode nominar isso dessa forma. Tá? Tem algumas empresas que utilizam este campo de atividade para isso. Tá? Mas você não tem necessidade de fazer isso. Você pode dizer que esta pessoa que você está cadastrando, lembra que ser um cliente ou ser um fornecedor é um papel e não a atividade dela, a gente recomenda que você use a atividade real daquela empresa. Então, isso aqui é um decorador, então atividade daquela pessoa é isso aqui. Então isso aqui é contabilidade, contador, por exemplo, contabilidade, advogado. Tá? Então a ideia é que na atividade você pode usar identificando ser cliente ou ser fornecedor, mas lembre, se você fizer isso, você vai ter que ter uma atividade que seja, no mínimo, cliente e fornecedor, para que você gerencie isso de forma manual. Não é recomendado porque se você definir isso e definir que você tem alguém que é cliente, quando esse cliente for seu fornecedor em algum momento, você vai ter que manualmente ir lá e mudar. Então, nós não recomendamos essa designação aqui na atividade, sim atividade fim daquela pessoa, certo? E aí, por quê? Porque o sistema vai saber se ele é um cliente, ou seja, a partir de quando você faz um orçamento, um pedido para ele está entendendo que aquilo é um cliente, e aí você tem como
para esses registros, identificar alguns dados que vão identificar o perfil dele. Em relação ao perfil do cliente, você tem alguns campos aqui, forma de pagamento e condição de pagamento, que aqui na própria legenda já está orientando, vai ser uma lista dinâmica, ela vai criar, vai gerar registros em uma outra tabela no sistema. Nós temos um tutorial que explica também sobre isso e como isso vai ser utilizado na sequência. Tá? Você tem duas formas de fazer a implantação dessas informações. Ou você não preenche essas informações aqui, essas colunas que você está vendo a partir da forma de pagamento, na planilha de implantação, e deixa para alimentar isso especificamente, ou seja, diretamente no BestLock, a partir da planilha implantada, ou você já preenche isso aqui. Quando é que você deve preencher isso aqui? Se você já tem hoje, tá, uma situação onde você está vindo de um outro sistema, de um outro controle, de uma outra planilha, onde você já tem essas informações aqui, e essas informações aqui tiverem um número grande, vocês tiverem muitos registros já com essas classificações, com essas características, aí vale a pena, aí vocês podem fazer. Tá? Normalmente o que acontece? Vocês não estabelecem forma e condição de pagamento neste momento, tá? Poderia não informar, então eles não são obrigatórios esses campos, e você pode preencher somente os campos que faz sentido para você neste momento de implantação, onde você está tratando com um volume grande de dados, ser preenchido. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente for definir que a forma de pagamento, que a gente está dizendo aqui a forma de pagamento de preferência deste cliente que eu estou me referindo nessa linha, por exemplo, boleto bancário. Certo? Boleto bancário. Tá? Que significa? Que eu vou automaticamente, a partir da implantação desta planilha, ou seja, da importação desses dados, eu vou ter uma forma de pagamento lá no seu cadastro, ou seja, disponível para o seu comercial, que é boleto bancário. Tá? Então é importante, caso você faça isso, você não tenha isso aqui. Ó. Eu bote um registro boleto, um boleto, sei lá, B bancário, ou seja, eu estou especificando a mesma forma de pagamento de forma graficamente escrita de forma diferente. Então, se a gente vai usar boleto bancário, e eu vou ter mais de uma pessoa, ou seja, mais de um cliente que tem essa preferência, eu vou colocar aqui com a mesma grafia para todos eles. Tá? A mesma coisa vale para a condição de pagamento. Então, esse cliente aqui, por exemplo, é boleto bancário 7 dias. Esse outro aqui é boleto bancário 15 dias. Tá? Mas lembrando que essas informações elas não são obrigatórias agora e elas realmente vão ter um momento mais oportuno para vocês preencherem isso. Se vocês tiverem, relembrando, se vocês tiverem um volume grande de informações que você já tem esse dado considerado, aí preenche. Tá? Limite de crédito é um limite em reais que você vai definir caso você queira. Então, lembrando, se você não tem esses limites definidos, não precisa criar esses limites agora. Tá? É melhor que não crie e deixa que na sequência o sistema vai lhe mostrar dados para que você tenha elementos de criar esses limites. Mas basicamente é um valor em real que você vai definir de limite para aquela pessoa. Tá bom? Caso você preencha o limite, é importante que você defina a validade desse limite. Então aqui você vai dizer que esse limite vale até o dia 31 de dezembro, por exemplo, deixa eu só ajustar aqui, muito bem, de 12 de 2020. Então, você dá uma validade para aquele limite. Então, da mesma forma, esses campos são tratados de forma conjunta. Se você colocar um limite e não colocar validade, a gente não consegue imputar esse limite, certo? Bom, restrição de cadastro, bloqueia cadastro. Esses campos também funcionam em conjunto e tem o seguinte sentido. Você pode dizer que esse cliente aqui não tem restrição e, portanto, não existe bloqueio. Tá? Mas como um determinado cliente pode ter algum tipo de restrição, que você tem algum tipo de apontamento em Serasa, por exemplo, SPC, e você pode dizer que o apontamento que você viu, você não vai gerar um bloqueio para ele. Embora ele tenha a restrição, você não gera o bloqueio. Tá? Basicamente é isso. Ou você simplesmente não informa nada e ele não vai tratar nada também. Tá bom? E o desconto comercial é um desconto em percentual que você vai atribuir para as pessoas que têm já esse acordo com vocês.
né? Normalmente é utilizado isso aqui para decoradores, cerimonialista, parceiros, então aqui já tem um desconto. Esse desconto, sempre que for feito um novo orçamento, ele vai ser automaticamente carregado para que o seu atendente comercial não esqueça de considerar esse desconto já previamente acordado com o seu cliente, tá bom? Em geral, era isso. Como eu falei, são bastante campos, é uma implantação extensa. Basicamente, o que a gente quer lembrar, para finalizar aqui, é atenção ao cadastro de endereços, ou seja, esse aqui é o mais crítico. Então, como dica, se você tem uma grande quantidade de registros de pessoas cujos endereços não fica fácil você tratar isso, ou eles estão inconsistentes, está faltando CEP, não tem cidade, enfim, se você não tem uma base confiável, a melhor coisa é você não preencher esses campos, certo? Você não deixa de implantar o sistema de uma forma rápida e simplesmente quando você fizer o primeiro orçamento no sistema, você já preenche esse endereço diretamente no BestLock. É muito fácil, tem toda uma busca de CEP, o sistema vai lhe auxiliar a preencher com muita agilidade. Então, o resumo é, se você tem um dado, o dado está certo, você só precisa ajustar a posição de onde estão essas informações, vale a pena gastar algumas horinhas e resolver e deixar sua base já pronta para a utilização. Se você não tem informação, não vá atrás da informação nesse momento, não vale a pena. Você vai perder um tempo captando essa informação, e você vai atrasar o processo de implantação. Então não faça isso. Endereço não é uma informação que você precisa ter nesse momento de implantação. Você vai precisar ter quando você fechar o negócio e nada, não tem nenhum impeditivo de você pedir atualização do cadastro para o seu cliente, para o seu fornecedor. Você vai conseguir pedir de forma muito fácil e preencher de forma muito rápida no sistema sem nenhum tipo de entrave. Tá? Então essa é a dica que a gente dá para finalizar esse tutorial. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.